Agora são 8h29 aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, ao vivo conosco, em áudio e vídeo também nos nossos canais digitais, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api. Secretário, bom dia, muito obrigada por conversar conosco e com o ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado pelo convite e um bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, secretário. A gente falava agora há pouco aqui na Rádio Bandeirantes justamente sobre a aposta grande que é feita pelo governo Lula na reforma tributária. A ministra Simone Tebet ontem, por exemplo, usou a expressão bala de prata do governo federal. Que o sistema tributário brasileiro precisa de reforma, todo mundo concorda. A questão é como, o quê, como fazer isso. Eu queria, para a gente começar a nossa conversa, que o senhor colocasse para o nosso ouvinte, em linhas gerais, quais são os parâmetros com os quais o governo trabalha hoje para enviar esse projeto ao Congresso Nacional. Bom, na verdade o governo não vai enviar um projeto para o Congresso Nacional. O governo vai apoiar o Congresso Nacional a construir uma nova proposta de reforma tributária a partir de dois projetos que já estão no Congresso. A PEC 45, que é uma proposta de emenda constitucional, que é da Câmara dos Deputados, e a PEC 110 do Senado Federal. Esses dois textos vão ser a base do que a gente pretende apoiar o Congresso na construção de uma nova proposta de reforma tributária. Basicamente, o que essa proposta faz é substituir 5 tributos muito ruins que a gente tem hoje no Brasil, que é PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que são tributos muito distorcidos, cheios de exceções, muito complicados, por um ou dois tributos muito simples, que seriam impostos sobre valor adicionado. Na PEC 45 é um IVA só, na PEC 110 2 IVAs, que seriam tributos muito simples que substituiriam esses 5 tributos complicados. Agora, essa simplificação, ela não é só uma simplificação, esse é o ponto importante de colocar. Ela tem um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia. Eu acho que é por isso que a ministra Simone Tebet usou essa expressão bala de prata. Esse processo de substituição dos tributos, ele corrige vários problemas do sistema tributário brasileiro, reduz muito o custo burocrático de pagar imposto, que no Brasil é altíssimo. É comum a gente ouvir falar, por exemplo, de uma empresa brasileira que tem 80 pessoas na parte burocrática de pagar imposto, enquanto que essa mesma empresa tem uma empresa de tamanho igual nos Estados Unidos, que tem 6 pessoas fazendo o mesmo processo. Então simplifica muito, isso é bom, isso reduz custo, e esse custo hoje está no preço daquilo que os consumidores pagam. Essa simplificação reduz litígio tributário, que no Brasil provavelmente também é o mais alto do mundo, e isso é positivo também, porque tem custo com o advogado. Aliás, quem ganha com o sistema tributário brasileiro hoje é só advogado tributarista. O resto, todo o resto da economia só paga esse custo dessa complexidade do sistema tributário. Essa mudança no sistema tributário elimina vários custos que hoje oneram os investimentos, oneram as exportações brasileiras e, portanto, tiram competitividade do Brasil e fazem o Brasil crescer menos, e corrigem várias distorções na forma de organização da economia. O efeito final é um efeito muito positivo sobre o crescimento da economia. A gente pode falar que, por baixo, um aumento de 10% no PIB com essa mudança no sistema tributário. Não é que vem no dia para a noite, demora algum tempo para aparecer, entre 10 e 15 anos para todos os efeitos aparecerem, mas o efeito é muito positivo. A gente está falando cada brasileiro ficar 10% ou até 20% mais rico daqui a 10 a 15 anos em função da reforma tributária. Secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Api, conosco, ao vivo na Rádio Bandeirantes, no Band News TV, canal 24 horas de informação do Grupo Bandeirantes, e também agora na capa do portal UOL. O jornalista Cláudio Humberto, direto de Brasília, tem uma pergunta também para o senhor, secretário. Olá, professor, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, o Brasil fez uma reforma digna desse nome, eu acho que lá nos anos 1960, e até hoje, apesar de todo o governo prometer reformas, fazer promessas solenes, né, em campanha e quando assumem, o fato é que há uma dificuldade imensa de se promover reformas como o país precisa, porque ninguém quer abrir mão de receita. E toda reforma pode, de alguma maneira, provocar algum tipo de prejuízo, né, a algum ente federativo, ao município, ao Estado ou à União. Como ninguém quer abrir mão de receita,
porque afinal de contas quer mais dinheiro para gastar, aí as reformas acabam inviabilizadas. O senhor mesmo mencionou aí 2 propostas de emenda constitucional que estão no Congresso há anos, né? E são as mais recentes propostas. E, no entanto, estão lá, ninguém votou, ninguém reflete sobre isso, a não ser agora provocado pelo novo governo. O senhor é otimista com relação à aprovação de uma reforma tributária agora, ainda este ano, por exemplo? Eu sou otimista sim, Cláudio, bom dia. Sou otimista por vários motivos. Acho que, primeiro, tem uma percepção na sociedade brasileira de que o sistema tributário como ele é hoje, ele não é mais sustentável. Ele está tendo um custo muito alto em termos de perda de potencial de crescimento da economia, de insegurança jurídica que ele gera, ou seja, a empresa não sabe quanto tem que pagar de imposto, de tão complicado que é o sistema tributário brasileiro hoje. Então tem essa percepção da sociedade. Segundo, os próprios entes da federação, os estados, por exemplo, também entendem que o sistema tributário do jeito que está hoje está sendo ruim para eles, porque é um sistema que está gerando baixo crescimento e o baixo crescimento acaba prejudicando a própria arrecadação do governo. Terceiro, e eu acho que esse é o ponto mais importante, existe hoje a reforma do sistema tributário é prioridade do Congresso Nacional e é prioridade do Executivo. O ministro da Fazenda tem deixado absolutamente claro que essa é uma das pautas prioritárias do governo, é a pauta talvez mais importante para aumentar o potencial de crescimento do país nos próximos anos. Ministra Simone Tebet também, o vice-presidente Geraldo Alckmin também tem falado isso de forma muito clara, no Congresso Nacional teve uma pesquisa recente em que 68% dos deputados acreditam que a reforma tributária vai ser aprovada ainda esse ano. O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, tem demonstrado claramente o compromisso dele com a aprovação da reforma tributária, e o presidente do Senado Federal, senador Rodrigo Pacheco, também. Então, eu acho que as reformas chegam o seu momento. É que nem a reforma da Previdência, a gente passou anos no Brasil discutindo sem conseguir fazer, e aí chegou o momento em que ela foi feita. No caso da reforma tributária, acho que também chegou o seu momento agora. E ela é desenhada, Cláudio, para evitar esse problema que você falou, de, por exemplo, algum ente da federação ter perda de receita. Porque ela tem uma transição entre 7 anos, 6, 7 anos, para acabar com os tributos atuais e introduzir o novo sistema tributário, com uma redução gradativa dos tributos atuais e um aumento dos novos tributos, mas tem uma segunda transição que é na distribuição da receita para os estados e municípios, que essa é extremamente longa. Então, o efeito da reforma tributária sobre as finanças dos estados e municípios é muito diluído no tempo, e quando a gente coloca, mesmo uma hipótese conservadora de impacto da reforma sobre o crescimento, o que a gente vê é que todos os estados da federação são beneficiados com a reforma em relação à manutenção do sistema tributário atual. Então, eu acho que sim, tem uma chance muito grande de aprovar esse ano, embora você tenha razão, esse seja um assunto que vem sendo discutido há décadas no Brasil, com dificuldade, mas acho que toda reforma tem o seu momento, e acho que agora chegou o momento da reforma tributária. Professor Bernardo Api, Sônia Blota aqui, é um prazer recebê-lo no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes. O que eu gostaria de saber do senhor é que o imposto sobre os dividendos vai ser finalmente aprovado, e qual seria a alíquota ideal? E uma outra questão, vai haver uma redução no imposto das empresas para compensar? Bom, o que nós estamos discutindo nesse momento é a reforma do que a gente chama de imposto sobre o consumo, que é PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS. É isso que está em discussão no Congresso Nacional, e essa é a primeira etapa da reforma tributária. No segundo semestre, a gente vai discutir a reforma do imposto de renda, que é aquilo que você está falando, no qual existe essa discussão sobre voltar a tributar a distribuição de dividendos no Brasil, que a gente não tributa desde 1996. O desenho da reforma do imposto de renda não está pronto, mas eu diria que é muito provável, sim, que haja a volta da tributação na distribuição de dividendos, mas isso seria acompanhado de uma redução da alíquota na empresa. Então, não se discute passar a tributar dividendos sem que haja uma redução da alíquota nas empresas. O Brasil tem uma alíquota cobrada na empresa de 34%, que é muito alta para padrões internacionais, mas, ao contrário da grande maioria dos países do mundo, não tributa a distribuição de dividendos. Então, seria aproximar mais o sistema do Brasil um pouco mais do sistema que vigora nos demais países. Mas esse é um tema que não está pronto ainda,
não tem ainda um projeto do governo fechado, e quando ele estiver pronto, ele vai ser enviado para o Congresso Nacional no segundo semestre, depois da aprovação da reforma da tributação do consumo. Secretário Bernardo Api, Pedro Campos, bom dia. Recentemente eu conversei com o professor Heleno Taveira Torres, que é professor de Direito Tributário da Universidade de São Paulo, sobre a reforma tributária, né? Ele é um estudioso aí, durante os últimos 25 anos em que essa reforma tramita, como o senhor pontuou no começo, no Congresso Nacional, de várias propostas, né? Aliás, ela quase foi aprovada no governo Fernando Henrique Cardoso por um voto. Nós não tivemos uma reforma tributária naquele momento e depois disso ficamos distante de algum tipo de mudança no nosso sistema tributário. E ele falava comigo sobre o setor de serviço, uma preocupação que ele tem a respeito de uma tributação maior nesse caminho de simplificação justamente para o setor de serviços, questão do lucro presumido. O setor de serviços precisa ficar preocupado de alguma forma? Eles vão pagar mais imposto depois dessa reforma, secretário? Bom, a reforma tributária, ela redistribui a carga tributária. Quando vai discutir o setor de serviço, é preciso tomar muito cuidado, tá? Primeiro, empresa que presta serviço para outra empresa, que a gente fala que está no meio da cadeia, ela vai ser beneficiada com a reforma tributária. Então você tem, por exemplo, uma empresa hoje de prestação de serviços que presta serviço para outra empresa, ela paga um imposto baixo, paga ISS, paga PIS/COFINS, ela não recupera os créditos dos insumos que ela usa, mesmo que sejam poucos, mas ela não transfere crédito nenhum para o tomador de serviço. Então vamos dizer que o valor do serviço sem imposto seja 100, ela paga 10 de imposto entre o que ela paga e o que é tributado nos insumos que ela usa, então está custando para o tomador de serviço 110. Nesse novo modelo do IVA, que é totalmente não cumulativo, a empresa vai recuperar todo o crédito, todo o imposto que foi pago nos insumos que ela usa, eles vão ser recuperados. A empresa vai transferir totalmente o crédito para o tomador de serviço, ainda que com uma alíquota mais alta ela vai transferir. Então o custo líquido para o tomador de serviço, quando ele recupera os créditos, vai ser menor do que é hoje, vai ser 100. Então, na verdade, eu vou reduzir o custo para o tomador de serviço. Então, para a empresa de prestação de serviço que está no meio da cadeia, vai ter um benefício, claramente um benefício. Segundo, pode sim ter um aumento de custo para a empresa de prestação de serviço para consumidor final. Isso pode acontecer, mas aqui tem várias questões que precisam ser consideradas. Primeiro, a maior parte das empresas que prestam serviço para consumidor final é empresa do Simples. E a empresa do Simples não vai ser afetada pela reforma tributária. Segundo, a gente tem que entender que quem consome serviços são pessoas de alta renda e não pessoas pobres. Então, quando você reduz a diferença, que hoje é menor na tributação da venda de serviços para consumidor final, e reduz o custo tributário das mercadorias compradas pelo pobre, você tem um efeito positivo de distribuição de renda. Então, na verdade, reduzir a diferença que existe hoje na tributação do consumo de serviços e do consumo de mercadoria, sendo que serviço hoje paga menos que mercadoria, melhora a distribuição de renda, porque quem consome serviço é rico e quem consome mercadoria é pobre. A reforma tributária, o que ela faz é reduzir o custo daquilo que o pobre consome e talvez elevar um pouco o custo daquilo que o rico consome. E, por fim, tem algumas categorias de serviços que muito possivelmente terão um tratamento diferenciado, por exemplo, saúde, educação, muito provavelmente no Congresso Nacional acabará tendo um tratamento diferenciado. Então, precisa tomar cuidado com esse argumento de que o setor de serviços vai ser prejudicado. Tem vários estudos que mostram que quando você considera o impacto da reforma sobre o crescimento, todos os setores da economia, inclusive o setor de serviço, mesmo serviços prestados para famílias, são beneficiados pela reforma tributária. Então, o ponto fundamental para entender a questão da reforma tributária é que é um jogo de soma positiva, em que todos ganham. Na verdade, com esse efeito positivo do crescimento, mesmo que tenha alguma redistribuição de carga tributária entre setores, todos os setores da economia são beneficiados, inclusive o setor de serviços. Secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernardo Api, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes, no Band News TV e também no portal UOL.
Secretário, queria perguntar para o senhor sobre desoneração da folha de pagamento de empresas. Esse não é um assunto que está agora na reforma tributária, que visa os impostos sobre o consumo, mas, de qualquer forma, isso tem sido prorrogado emergencialmente há alguns anos e o prazo final agora, para essa última prorrogação da desoneração da folha de 17 setores, termina em dezembro de 2023. Em que momento isso entra na reforma tributária? Qual é a visão do senhor a respeito do pagamento de impostos sobre folha de pagamentos? Bom, na verdade tem sim duas bases no Brasil que são muito tributadas, que são consumo e folha de pagamentos. Essa discussão da desoneração de folha de pagamentos, ela é uma discussão válida, é uma discussão importante. O grande problema é saber como você vai financiar essa desoneração da folha de pagamentos. A questão é que como é que você vai conseguir financiar essa desoneração da folha de pagamentos? Na tributação do consumo isso não é possível. A gente não vê possibilidade de aumentar ainda mais a tributação do consumo do Brasil. O governo não quer uma CPMF e o governo então propõe que esse tema seja discutido junto com a reforma do imposto de renda no segundo semestre, não que seja discutido agora. Esse é um tema que vai ser discutido sim, mas no momento oportuno. Secretário, o senhor falou certa vez em válvulas de escape, não é, que beneficiariam com as reformas. Segundo previsão dessas propostas que tramitam no Congresso, alguns setores que receberiam um tratamento especial ao longo de 12 anos, né, seriam para atividades agropecuárias e agroindustriais, serviços de educação e saúde, transporte público coletivo e rodoviário de cargas e entidades beneficentes de assistência social. O senhor poderia nos explicar isso mais detalhadamente? Tá. Então, na verdade, as duas propostas que estão no Congresso Nacional, a PEC 45 e a PEC 110, a regra básica delas é ter uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços e não ter benefício fiscal. No entanto, as duas têm algumas válvulas de escape, que a gente chama, que são algumas possibilidades de alguns tratamentos diferenciados. Quais vão ser as válvulas de escape que vão ser decididas pelo Congresso agora, nessa discussão da reforma tributária? Isso não é muito claro, isso é uma questão que vai ser decidida pelo Congresso Nacional. Nas propostas que estavam sendo discutidas anteriormente, o que estava na PEC 45 tinha esses setores que você citou, tinha lá a previsão de que eles poderiam ter um tratamento favorecido durante um período de 12 anos para serviço de saúde, serviço de educação, produtos agropecuários, agroindustriais, transporte coletivo de carga, transporte coletivo de passageiros, transporte de cargas e entidades beneficentes de assistência social. A PEC 110 deixou essa definição para a lei complementar. Então, provavelmente vai ter, sim, alguma válvula de escape para essa regra básica. Agora, é importante entender que quanto mais homogênea e simples for a regra, melhor. Quanto mais exceção você tem dois efeitos que não são desejáveis. Um dos efeitos na verdade, o fato de que quando você tem muita exceção, você tem complexidade, e a complexidade cria custo burocrático de pagar imposto e cria litígio, sempre tem o risco do contribuinte interpretar de um jeito a legislação e o fisco interpretar de outro jeito. Então, quanto mais simples a regra, melhor. E segundo, é importante entender que as duas propostas de reforma tributária se propõem a manter a carga tributária que existe hoje sobre a mesma carga tributária desses 5 tributos atuais, PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, seria mantida. Ela não vai ser elevada, não vai ser reduzida, porque a situação fiscal do país nesse momento não permite. 25%, professor? Não, então, a alíquota é a alíquota que vai manter a carga tributária. Essa alíquota de 25% é uma alíquota que foi estimada antes de eu vir para o governo, no meu trabalho anterior, a gente estimou que seria a alíquota que, num sistema com poucas exceções, seria aquela que manteria a carga tributária sobre o preço sem imposto. O Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo, só tem 2, Brasil e Bolívia, em que você cobra o tributo sobre o preço com imposto. Então, essa alíquota de 25%, na verdade, corresponde a uma alíquota de 20% para a nossa cabeça hoje. 25% de 80% é 20% de 100%. Então, na verdade, para a nossa cabeça de hoje, de que o imposto incide no preço com imposto,
a alíquota seria de 20%. Só lembrando que, por exemplo, hoje, quando você paga uma conta de luz, que tem 18% de ICMS, 9,25% de PIS/COFINS, na prática essa alíquota hoje é de 34,3%. Então, as pessoas falam, 25% é muito? Não. A gente já tem um monte de produtos e que a gente paga muito mais que 25%. É importante entender isso. As pessoas acham que vai subir? Não, vai cair em vários produtos. A energia elétrica é um exemplo que eu estou dando claramente. Teria uma redução de tributação com essa mudança que está sendo proposta no sistema tributário. Pois professor, por isso que eu vou insistir um pouquinho com o senhor nessa questão. Eu vou insistir um pouquinho com o senhor nessa questão, porque o senhor falou de uma redistribuição da carga tributária. Mas muitos têm receio, né, desse aumento da carga, né, na reforma, já que é uma carga tributária muito elevada. Eu não estou falando de setores, mas da carga tributária média da sociedade. Isso pode acontecer na reforma? Não, não vai acontecer. O que acontece é que as pessoas já pagam essa carga tributária hoje. Então, essa arrecadação desses 5 tributos que eu falei é de mais ou menos 12% do PIB. E isso já está no custo do que as pessoas consomem no Brasil hoje. Então, a ideia é manter essa tributação de uma forma transparente. Hoje as pessoas estão pagando sem saber quanto estão pagando. As pessoas estão pagando uma carga tributária altíssima sobre o seu consumo sem saber quanto estão pagando. O que a reforma tributária faz é dar transparência para essa carga tributária, eliminar as enormes diferenças que existem hoje na distribuição dessa carga tributária entre produtos e serviços. E o que ela faz, na verdade, é eliminar um monte de ineficiências, como, por exemplo, esse custo burocrático de pagar imposto, que é altíssimo no Brasil, e que está no custo das mercadorias. Então, na verdade, as pessoas hoje estão pagando o imposto e estão pagando pela ineficiência do sistema tributário atual. Então, na hora que você elimina a ineficiência, mesmo que você mantenha a arrecadação, o efeito de longo prazo vai ser reduzir o custo do consumo para as famílias brasileiras. A reforma tributária vai levar alguma redistribuição de carga entre setores? Vai. No agregado, esse efeito é neutro, isso é importante fazer. A gente só vai dar transparência para aquilo que as pessoas já estão pagando hoje, e ao fazer isso a gente vai aumentar o potencial de crescimento da economia brasileira. Então, esse é o resultado da reforma tributária. Que a tributação do consumo do Brasil é alta? Isso é verdade, mas as pessoas já estão pagando por essa carga altíssima hoje, quando elas estão consumindo bens e serviços no Brasil. Sim, secretário. Eu escutei falar sobre cashback durante essa reforma tributária aí, né? E o cashback é dinheiro de volta, né? Se eu não estou traduzindo errado aí. A gente pode esperar mesmo que vai ter dinheiro de volta, que a gente fica calejado, né? A gente é brasileiro, paga um monte de imposto aí, escuta falar muita coisa. Essa devolução do IVA, até fui procurar na internet aqui. O senhor me corrija se eu estiver errado, hein? O senhor é o especialista aqui. Eu vi que são casos excepcionais. Aqui no Brasil isso vai virar regra? O brasileiro vai poder ter algum tipo de devolução do imposto que é pago, assim, na lata, grana viva na conta? Isso, exatamente. Essa é a ideia desse modelo de cashback. Por que é assim? Obviamente, com foco na população mais pobre. Então, como é que vai ser o desenho do cashback? Isso ainda está aberto, vai ser discutido, vai ser regulamentado depois. Nós já estamos discutindo aqui com o Ministério do Desenvolvimento Social qual é o melhor desenho para fazer isso, mas a ideia é, ao invés de você baixar, por exemplo, a alíquota sobre a cesta básica para todo mundo, que na verdade, como o rico come mais cesta básica do que pobre, eu estou dando um benefício em termos absolutos, em reais, maior para o rico que para o pobre, você fazer um sistema em que você devolve para as famílias pobres o imposto incidente nas suas aquisições. Então, sim, vai ter esse cashback. O Brasil já tem tecnologia para isso, a gente já tem esse sistema aí que você dá o CPF quando você está fazendo a compra, a gente já tem o cartão dos programas sociais, onde pode creditar esse montante de tributos. O desenho exato de como vai ser feito ainda está sendo discutido, mas sim, a ideia é ter esse cashback, que é uma forma adicional de tornar a tributação do consumo no Brasil mais progressiva, ou seja, fazer com que o custo da tributação para o pobre, na hora que ele recebe de volta o imposto incidente na sua compra, seja menor do que o custo da tributação das famílias mais ricas. Secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda, Bernard Api, falou conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada, secretário, pela conversa e até uma próxima vez. Já fica o convite, já que esse assunto vai ser um dos assuntos principais agora desse ano do ponto de vista econômico. Obrigada, secretário. Muito obrigado e um bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Muito obrigada. Bom dia.